That says hope. Essa era a placa do meu carro. Estava escrito Esperança, diz Stan. Hope. Aqui era a minha garagem. Eu tinha muitas fotos, memórias. Just memories, all memories. A gente mostrou ontem aqui no JN o drama do pastor que perdeu tudo no incêndio. Wow. Mas só hoje ele viu de perto o tamanho da destruição. Eu tinha uma bandeira enorme do Brasil, conta. Brazilian flag. Ele explica que tem um irmão que vive no Brasil e que adora o país. I love the people there. Aqui era a minha cozinha, diz Tracy. A gente está chocado. É claro que você sempre tem a esperança de voltar para casa. Ver isso aqui é chocante. Stan e Tracy eram moradores de Paradise. São sobreviventes numa cidade completamente destruída pelas chamas, onde o número de mortos não para de subir e onde mais de 630 pessoas estão desaparecidas. Esse número disparou depois que as autoridades revisaram as ligações que os serviços de emergência receberam assim que o incêndio começou. A suspeita é que famílias inteiras estejam desaparecidas e, por isso, até agora, ninguém tenha reportado o sumiço delas. Nesse momento, há 3 grandes incêndios florestais na Califórnia. O mais devastador, chamado de Camp, fica no norte do estado. Essa região aqui é onde, nesse momento, o incêndio de Camp se espalha na Califórnia. A gente vê como ele sobe o morro, se alastrando pela vegetação, que está muito seca, e vai subindo com muita rapidez e se alastrando muito facilmente. Só aqui uma área maior que a cidade de Maceió foi completamente destruída. 8 dias após o fogo começar, apenas 45% das chamas foram controladas. A gente mostrou ontem que as chamas também consumiram a igreja onde Stan era pastor. Uma das vigas de madeira que sustentavam o telhado também foi toda destruída, olha só. Virou carvão. Só que por algum motivo, uma estrutura da igreja resistiu, que também é feita de madeira, que fica aqui no altar, olha só. A cruz permaneceu intacta. Eu passei 8 anos aqui, diz ele. Éramos uma comunidade. O Stan mostra o lugar onde fazia os batismos e observa a cruz. Muitos pastores me escreveram dizendo, é de metal, mas não é de madeira, diz ele. A esperança está viva, ela está dentro do coração das pessoas. A esperança está viva, ela está dentro do coração das pessoas. A placa do carro dele era esperança. A gente pode perder tudo, a gente não pode perder a esperança. E esse é o tema que tem estado no meu coração há algumas semanas, por aquilo que tem vivido, pelos desafios, do ministério, os desafios, as necessidades, as alegrias, aquilo que às vezes não é tão fácil, na própria vida pessoal, essa questão da esperança. Algumas semanas também eu ouvi uma mensagem de uma pastora ligada a Hillsong na Austrália, uma pastora australiana, e depois eu até compartilhei essa mensagem também com os demais pastores aqui pastoral, em que ela falava da esperança. E eu fui muito impactado por aquela palavra. Ela estava num movimento, essa mensagem era de 2010, ela estava num movimento de resgate de pessoas que são traficadas, prostituição na Europa, tráfico de pessoas. E ela estava contando a experiência de chegar num dos abrigos em que ela tem trabalhado, e uma moça que havia ido à Grécia para se prostituir, e ela contar a história, que eram 60 moças, haviam sido colocadas dentro de um container, num porto no norte da África, rumo à Grécia. E, na verdade, quando elas chegaram lá, por falta de oxigênio dentro do container, metade tinha morrido. E quando elas são tiradas do container, colocadas num barco para chegar, de forma obviamente escondida, obscura, então aonde elas deveriam ir, ela conta a história de que os policiais vieram, a patrulha veio abordar o barco, e aqueles traficantes, para se livrarem das moças, foram jogando elas no mar, como se fosse uma bagagem para ser jogada e simplesmente descartada. E essa moça contava que das 60, apenas cerca de 10 mulheres sobreviveram a essa passagem até a Grécia, e que ela estava ali se prostituindo, escrava, na mão de traficantes, e realmente completamente desesperançada. E essa pastora falava do drama de você trabalhar com pessoas que estão sem esperança, sem esperança. Eu não sei se você já parou para pensar, nós estamos vivendo num mundo de desesperança. E é interessante que eu tenho encontrado muita gente desesperançada.
E a questão não é que as pessoas dizem assim, eu estou sem esperança. Elas não dizem isso abertamente. Mas talvez você esteja convivendo com pessoas, ou você mesmo esteja aqui nessa noite, vivendo sem esperança. Quando a gente vive sem esperança, a gente não tem perspectiva, a gente não tem alegria, a gente não tem energia para as coisas, a gente não tem sonhos no coração, porque a gente não tem esperança. E é isso que eu tenho visto pessoas, porque eu tenho visto as pessoas vivendo arrastadas, pesadas, cansadas, parecem carregando um fardo exatamente porque não se veem esperançosas em relação à sua própria vida, em relação ao seu futuro, em relação ao que Deus tem para elas. E quando eu vejo este mundo em que nós vivemos com tantas razões para tristezas, com tantas razões para o nosso sofrimento, com tantas razões para sermos pessoas desesperançadas, eu falo, Senhor, nós precisamos renovar a esperança no coração. Eu disse para a equipe pastoral que eu não quero só pregar a esperança, eu quero viver com esperança, mas também quero pregar sobre a esperança, porque nós cristãos somos o povo que crê. O cristão é o povo que sempre crê, é um povo crente, que crê no Evangelho, crê na palavra, crê no propósito de Deus. E é por isso que nós podemos afirmar, como várias vezes já fiz essa afirmação aqui, que a esperança do cristão não é a última que morre, porque ela nunca morre. A esperança do cristão está sempre viva. Ele é o próprio Cristo, Ele venceu a morte e o inferno, Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, Ele comprou o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue. A nossa esperança não morre, ela está sempre viva. E por isso, a igreja do Senhor Jesus neste mundo é realmente o povo da esperança. E Deus realmente quer, eu não duvido disso, renovar a esperança dos nossos corações. Mas aí vem uma pergunta, o que é esperança? Porque o conceito comum, por exemplo, se você for ao dicionário, diz que é a ação de esperar, de aguardar com confiança algum bem futuro que se julga alcançar. Ou seja, você aguardar, haver uma possibilidade à frente, isso é esperança. Mas esse não é o conceito bíblico de esperança. Esse não é o conceito cristão de esperança, não é. Porque a esperança do Evangelho é muito mais do que uma expectativa geral, ou um desejo a respeito de um futuro positivo, ou eu ansiar por algo de bom no meu futuro. O conceito cristão de esperança não é simplesmente um desejo de cumprimento, de expectativa, mas é muito mais que isso. A esperança cristã reside na promessa de Deus e na realidade da redenção na cruz do Calvário. Nossa fé não é baseada numa presunção, numa possibilidade, mas num destino e numa realidade. A esperança do cristão, ela é uma realidade, é um fato, com base naquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, com base em quem é Jesus, que Ele é Deus. Então é uma realidade aguardada, conforme diz 1 Pedro, capítulo 1, mas é uma realidade que nós já vivemos, porque nós já estamos vivendo o reino de Deus neste mundo, porque Ele já está em nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é uma realidade. Não é só uma possibilidade, eu vou manter minha esperança porque eu tenho possibilidade de que no futuro as coisas melhores, que eu tenho a possibilidade de que depois dessa vida, então eu tenho a possibilidade de uma vida eterna. Não, nós não trabalhamos com uma possibilidade, nós trabalhamos com uma verdade, nós confiamos na verdade, naquilo que é real, naquilo que é vivo, é Cristo, a esperança da glória. A palavra de Deus diz que essa é a perspectiva da esperança cristã. John Piper afirmou, o pastor norte-americano, ele afirmou que se a nossa esperança está baseada em Cristo, em quem Ele é e o que Ele fez na cruz do Calvário, então nossos olhos não podem estar nas circunstâncias, precisam estar nele e nas suas promessas, porque a nossa esperança está arraigada, profundamente enraizada em Deus e na obra de Cristo na cruz. E isso é realmente especial. Quando eu vi aquela reportagem do pastor olhando a sua igreja toda queimada, você já imaginou isso? Mesmo quando nós chegamos aqui, tudo queimado, olharmos ao redor, todas as casas queimadas, praticamente centenas de pessoas ali, falaram em 600, hoje a expectativa já é de mais pessoas desaparecidas, mortas, perderam tudo, e aí você tem que olhar não para as circunstâncias, mas nutrir o fato de que a sua vida é dirigida por uma realidade, e essa realidade é o próprio Deus, que vai além das circunstâncias, e encontrar realmente nele, aí sim, a força, a motivação, a energia,
o poder do Espírito no teu coração, para enfrentar as lutas dessa vida com propósito e com a certeza da vitória. Com a certeza da vitória, porque a fé é a certeza, fé é a certeza das coisas que a gente espera. Hebreus capítulo 11. Algo interessante é que a esperança cristã, então, ela traz sentido à nossa vida e à nossa história. A esperança cristã, ela não nega a realidade da vida, não nega os dramas da nossa história, não nega que existe inclusive a morte, mas ela transcende tudo isso. A história do senso comum é o seguinte: a história da vida das pessoas tem um começo, um meio e um fim. Na experiência cristã, não. Nossa história não tem um fim. A nossa história tem um propósito, tem um significado que se estende à eternidade, que se perpetua na eternidade. Por isso que a vida ganha sentido e propósito. Quando Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, lá no Evangelho de João capítulo 11, Jesus possibilitou ao ser humano um olhar sem drama para o futuro, sem a chancela do medo, um olhar que interpreta também o presente sem pânico, porque nós confiamos nele, que é a vida, e que concede vida a todos aqueles que nele creem, uma vida que transcende as circunstâncias, inclusive a morte, inclusive o tempo que nós temos neste mundo, uma vida que não está aprisionada cronologicamente pelo tempo e o espaço, porque Deus transcende o tempo e o espaço, Ele é eterno, e essa é a realidade da esperança cristã. E aí, essa esperança, fundada a partir do fato da ressurreição de Jesus, que não mascara a negativa dos eventos, as dificuldades e lutas e tribulações que todos passamos, mas dá um novo sentido a tudo isso. E aí, como disse um autor, a vida passa a ser o destino da morte e não o contrário. Muitos pensam que a morte é o destino da vida. Não, é o contrário. Na esperança cristã, a morte não é o destino da vida, é a vida que é o destino da morte, é a vida que transcende a morte, é a vida que realmente se materializa, se eterniza na vida do cristão, porque ele tem uma esperança que nunca morre, que a esperança é Cristo. Uma coisa também interessante sobre a esperança, é que ela nos capacita a amar e servir as pessoas. Eu gosto de um pensamento de John Piper, que ele diz o seguinte, que quando nós somos desesperançados, a nossa tendência é viver uma vida de autopreservação. Você não vai se importar com os outros porque você não tem esperança, além das circunstâncias que controlam você. Então você fica aprisionado pelas suas conquistas, pelos seus tesouros, pelos seus impérios pessoais, pela sua própria vida. Como você não tem esperança que transcende este tempo e que transcende esta vida, você fica aprisionado pelos esquemas humanos, pelos esquemas dessa sociedade sem Deus. E você começa simplesmente a ver a você mesmo, mas não as pessoas. Alguém que tem a esperança em Cristo e para Cristo, alguém assim é capaz de amar o outro, é capaz de amar sacrificialmente o outro, porque ele não vive com o senso de autopreservação, de domínio, de controle, em que ele tem que se salvar no meio do mundo que está ruindo. Não, ele tem esperança em Cristo, a vida dele transcende tudo isso, e é por isso que ele está livre para amar, livre para perdoar, livre para servir as pessoas, livre para ser uma bênção na sua geração, livre para fazer diferença nos seus contextos de relacionamento, porque ele não tem que viver em si mesmado, ele não tem que viver olhando para o seu próprio umbigo, tentando se proteger de um mundo que arruína dia a dia. É muito interessante esse link, essa conexão de esperança e amor ao próximo, de esperança e prontidão para servir e abençoar as pessoas, porque se a nossa experiência está guardada em Cristo, se a nossa vida está oculta em Cristo, como o apóstolo Paulo diz, se a nossa esperança, como o apóstolo Paulo diz, não nos decepciona, como ele afirma em Romanos 5,5, porque Deus derramou do seu amor pelo seu Espírito Santo em nossos corações, se ela não nos decepciona, então nós estamos livres de todos os mecanismos humanos de autopreservação, de todos os mecanismos que nós usamos, de toda a nossa preocupação, de toda a ansiedade que toma o nosso coração e de todo o medo que nós temos de perder aquilo que nós já conquistamos nessa vida. É lindo poder viver com esperança, irmãos. E mais uma vez eu afirmo aqui diante de vocês, eu quero viver com esperança. E eu quero ser um proclamador da esperança.
E eu acredito que Deus chama a nossa geração de cristãos, num mundo desesperançado, num mundo cansado, num mundo vazio de significado, num mundo sem propósito, num mundo em que as pessoas estão cansadas, estão com fardos enormes nos seus corações, onde as pessoas estão realmente desanimadas, nós sermos portadores da esperança e proclamadores dessa esperança. Agora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num texto, numa narrativa bíblica, que para mim é um grande exemplo de como essa esperança em Cristo, ela é significativa e ela faz toda a diferença no nosso dia a dia. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Me perdoe, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu estava com Mateus, mas é Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu queria ler o texto com vocês de Marcos, capítulo 5, verso 21. Jesus havia atravessado o mar da Galileia, ido para o outro lado, para libertar uma única pessoa, um endemoniado gadareno, conhecido como endemoniado gadareno. Ele volta, e a Bíblia diz que acontece o seguinte, quando ele faz a travessia do mar da Galileia, diz que tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. E aqui nós temos uma narrativa bíblica, um relato de alguns milagres que acontecem aqui. E nós poderíamos nos concentrar e fazer uma mensagem aqui só na história dessa mulher, que é conhecida como uma mulher com fluxo de sangue, com hemorragia. A forma que ela tem fé de tocar as orlas das vestes de Jesus no meio de uma multidão e ser curada. Mas o nosso foco aqui, eu quero concentrar você na história de Jairo. Jairo é realmente um homem de posição social, de posição religiosa importante na comunidade. A Bíblia diz que Jairo era um dos dirigentes da sinagoga, e a sinagoga era o centro judeu do estudo da palavra, a escola para as crianças, era um centro de adoração. Então ele tinha uma posição muito importante, tanto social como religiosa. Ele tinha um status, mas apesar do seu status,
ele vem, a Bíblia diz aqui, ele se prostra diante de Jesus e insistentemente clama a sua ajuda, clama a sua intervenção, clama que ele coloque as mãos sobre a sua filhinha que estava muito enferma, à beira da morte. Uma coisa interessante, então, é que aqui Jairo, ele abre mão da sua posição social e se humilha publicamente aos pés de Jesus, mas não só isso. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 3, que já havia uma perseguição religiosa a Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus, estavam perseguindo Jesus, já pensando em como prendê-lo. Então Jairo aqui, ele abre mão da sua posição social e se coloca aos pés de Jesus numa atitude de humilhação, mas também está vencendo um preconceito religioso que já havia ali entre os líderes da sua época. O que é interessante aqui, é que ele se coloca aos pés de Jesus. E tem um autor, John Henry Byrne, que cita que cair aos pés de Jesus é estar de pé. Não há um lugar mais alto do que os pés de Jesus, afirma Hernandes Dias Lopes. Não há um lugar mais alto do que esse, porque aquele que se coloca aos pés de Jesus estará em pé diante do trono de Deus no último dia, diante de Cristo. Colocar-se aos pés de Jesus é o lugar mais alto que nós podemos nos colocar. E é este lugar em que Jairo se coloca e ele clama o milagre. Agora pense comigo um pouquinho nesse quadro. Ele é pai de uma menina com cerca de 12 anos. Aos 12 anos, na cultura da época, a menina se transformava em mulher. Havia mudança na cultura, a menina era vista como mulher. Então ela tinha uma vida toda pela frente, ela estava prestes a florescer para a sociedade, para a comunidade, porque era a sua idade que estava chegando. E não só isso, no Evangelho de Lucas capítulo 8, onde temos o mesmo relato, diz que essa era a filha única de Jairo. Ele tem a sua única filha, e ela está à beira da morte. Ele não tem o que fazer. Você pode imaginar o desespero desse pai? Você pode imaginar a angústia que tomava esse homem? Você pode imaginar todos os medos que estavam assolando a sua alma, os fantasmas que estavam na sua mente, o desespero que tomava o seu coração. É por isso que ele abre mão de qualquer coisa. Ele chega ao limite da sua vida, ele não tem controle sobre mais nada. Ele se prostra aos pés de Jesus e a Bíblia diz que insistentemente ele pediu a Jesus. Veja, ele não fala das suas qualidades, ele não fala das suas virtudes, ele não exige que Jesus vá atrás dele ou vá na casa dele, não, ele pede insistentemente, ele clama misericórdia, ele é humilde o bastante para isso. Ele sabe que não poderia exigir nada de Cristo, e na angústia do seu coração, ele chega. Ele iria perder a sua princesinha, a sua filhinha, ele não iria ter linhagem, apesar de que eu acho que essa não era a sua maior preocupação, mas era perder a sua própria filha, sua única filha, de 12 anos. Ele se coloca na presença de Jesus, ele suplica insistentemente, com perseverança aos pés de Jesus, e aqui nós vemos que Jesus diz, vai com ele, o verso 24 diz simplesmente isso, Jesus foi com ele, mas aí tem alguns obstáculos, e você sabe que quando Jesus está com você, você também encontra alguns obstáculos. Às vezes a gente pensa que porque a gente está com Jesus e Jesus está com a gente, que a gente não vai enfrentar mais obstáculos. Isso não é verdade. Então Jesus passa a andar com Jairo, mas tem obstáculos. Jesus vai com Jairo, Jairo está andando com Jesus, mas há obstáculos. E um deles é a multidão. Porque você pode imaginar que se Jairo está ansioso, angustiado, está ali completamente desesperado por uma intervenção e um milagre na vida da sua filha, você pode imaginar que Jairo está com uma pressa tremenda, que Jesus fosse logo à sua casa, mas não tem jeito de Jesus ir logo à casa ou andar com pressa, quando ele tem uma multidão de dezenas ou talvez centenas de pessoas à sua volta. A Bíblia diz que a multidão o comprimia, a galera apertando. Nenhuma de nós aqui conseguiria andar com pressa, com passos largos, na direção de qualquer lugar, com uma multidão à nossa volta. Jesus dava um passo, dois, e a multidão toda em volta dele, segurando, impedindo que ele caminhasse com leveza, com agilidade. Você pode imaginar isso? E aí o desespero. Eu fico pensando, Jairo olhando toda aquela multidão em volta dele, em volta de Jesus. Provável que Jairo estivesse ao lado de Jesus, talvez tentando fazer, galera, estamos com pressa, é urgente. Não tinha ambulância, não tinha SAMU, não tinha nada para ele sair correndo ali. Galera, abre espaço. Não tem jeito. E não é só isso. A Bíblia diz que tem um segundo problema aqui. É que tem uma mulher de fé que entra nessa história. Enquanto Jesus está indo com Jairo para operar um milagre, para visitar a filha de Jairo, diz que essa mulher então aparece, uma mulher anônima, que inclusive sofria de uma enfermidade também por 12 anos, por 12 anos, e ela tem fé o suficiente para tocar as vestes de Jesus e ver
e experimentaram o milagre. Agora, se não bastasse a multidão que não deixava Jesus andar com rapidez, agora tem uma mulher que toca Jesus e Jesus para a multidão. Poxa vida! Você já imaginou essa cena? Você está com uma pressa tremenda, você está ansioso, você está preocupado, você está desesperado. E aí Jesus para a multidão. Jesus, não é hora, Senhor. Não é hora de o Senhor querer fazer uma pesquisa do Ibope aqui, quem é que tocou o Senhor. Não é hora de o Senhor se preocupar com isso. Por favor, Senhor. Ele olhava no seu relógio. Senhor, o tempo está passando. Agora não é hora. E a Bíblia diz aqui que Jesus então começa a argumentar, galera, peraí, quem que me tocou aqui? E os discípulos falam assim, mas Jesus, o senhor está doido? Está todo mundo te tocando, o senhor está no meio de uma multidão. Como eu brinquei de manhã, uma multidão de pessoas, multidão só pode ser de pessoas, né, gente? É uma redundância aqui. Está no meio de uma multidão, tá, gente, todo mundo está tocando o senhor, como que o senhor está perguntando quem tocou? Ele diz, não, alguém tocou diferente, saiu virtude. Talvez Jairo estivesse pensando assim, Jesus, o senhor não sabe de todas as coisas, por que o senhor está perguntando essa mulher, o senhor sabe quem que é? Jesus diz, alguém saiu virtude aqui, gente. Jesus queria que a mulher se revelasse. E aí a Bíblia diz aqui que a mulher, então percebendo, né, toda essa situação, a Bíblia diz aqui que a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, verso 33, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. E aí você pode imaginar como essa mulher gastou o tempo aqui, contando toda a verdade. Eu sei que as mulheres são bem objetivas, você conhece as mulheres, né? Mas você pode imaginar essa mulher agora tentando contar toda a verdade para Jesus? Olha, 12 anos atrás eu visitei o Dr. Samuel, e aí fiz isso. 11 anos e meio atrás eu fiz tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, contando toda a verdade. Meu Deus do céu, quanto tempo que essa mulher levou? E o Jairo lá, Senhor, a minha filha está morrendo. E a Bíblia diz aqui que ela conta toda a verdade. E Jesus diz assim, filha, tua fé te curou, vai em paz, vai em paz. E o Jairo aqui, puxa vida, tomado pela ansiedade, vai em paz. Agora, talvez eu e você estejamos caminhando com Jesus, e Jesus com a gente, e nós temos enfrentado obstáculos, lutas, parece que as coisas não estão andando, parece que elas estão demorando, e eu e você precisamos lembrar aqui, que Jesus não está necessariamente só tentando tratar a mulher, Ele está tratando Jairo, porque Jairo está na escola da espera, essa espera aqui é pedagógica, Jairo é o alvo de Jesus aqui, Jesus tem que tratar esse homem, como talvez você pense que as circunstâncias, as lutas, as dificuldades que você tem enfrentado, os obstáculos, são para os outros, não são para você. Mas aqui nós temos um grande lembrete para nós, que Deus, enquanto trata os outros, trata a gente também. E que o alvo de Jesus somos nós mesmos. E que Ele está trabalhando em nós, enquanto nós esperamos pelo seu milagre, pela sua intervenção. O que acontece aqui então é que não bastasse a multidão segurando Jesus, não bastasse essa mulher contando toda a sua história, aí chega, a Bíblia diz aqui, que chegam algumas pessoas da casa de Jairo, no verso 35, que enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, que essa galera chega da casa de Jairo e diz assim, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Puxa vida, você pode imaginar isso? Chegou a galera da casa dele dizendo assim, cara, não tem mais jeito, sua filha já morreu, não precisa incomodar Jesus, não tem mais nada que possa ser feito. Pode imaginar o desespero? Tenho certeza que você, que eu, a gente ia cair de joelhos em pranto, em desespero, rolar no chão. Não tem mais jeito, acabou, não tem mais esperança, acabou. E aí, surpreendentemente, Jesus vira para esse cara, vira para Jairo, e Jesus diz assim, Jairo, não tenha medo, creia somente creia. Não tenha medo, somente creia. O
que Jesus está dizendo é o seguinte: não se concentre nas notícias, não se concentre nas informações, não se concentre nessas pessoas, concentre-se em mim, creia em mim, olhe para mim, só creia, somente creia. E talvez essas sejam palavras de Jesus também para o coração de alguns de nós aqui. Não olhe as circunstâncias, não olhe para as pessoas, não olhe para aquilo que está à tua volta, olhe para mim, concentre-se em mim, tão somente creia, tão somente creia. E aí o final da história, ele é dramático, ao mesmo tempo surpreendente, maravilhoso, porque Jesus pega Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais íntimos, e vai com eles até a casa, com Jairo, e lá ele entra com o pai e a mãe da menina, e ele diz para essa menina, Talita cumi, que é uma expressão em aramaico, a língua que essa menina falava. Jesus se conecta e diz assim: eu te ordeno, levante-se. E essa mulher se levanta, essa menina se levanta, aos olhos de todos, e todos ficam atônitos, todos ficam assombrados com o poder de Jesus, o poder de Jesus. E eu, olhando essa narrativa aqui, penso que ela nos remete a essa questão da esperança. Eu e você também estamos numa caminhada neste mundo, com muitos desafios, nós também precisamos de milagres de Jesus, e a frase de Jesus é: creia somente, enfrente isso, vamos enfrentar essa situação, vamos adiante, creia somente, creia somente. E um autor chamado Warren Wiersbe, ele diz que Jesus tem 3 palavras aqui nesse contexto, que são episódio, nessa frase, palavras que fazem toda a diferença nesse episódio, nessa situação que nós lemos aqui nesse texto. A primeira delas é que Jesus dá aqui uma palavra da fé, a palavra da fé. A palavra da fé de Jesus está no verso 36, não temas, crê somente. Jesus diz assim: cara, você vai crer, não tema, não deixa o desespero tomar seu coração, não deixa a angústia controlar sua alma, não deixa a ansiedade impedir o seu raciocínio, não deixe que a dúvida mate a fé aí no seu coração, simplesmente creia somente, não temas. E é interessante que o autor C.S. Lewis, ele disse assim, que o grande inimigo da nossa fé não é a razão, mas as nossas emoções, e é por isso que Jesus diz para ele assim: não temas, porque nesse momento ele é tomado pelo sentimento, do medo, da angústia, e Jesus diz: não tema. Muitas vezes o que nos impede de crer não é a razão, porque nós temos razões, e a fé cristã é uma fé racional, é uma fé que é inteligível, e nós podemos compreender realmente a fé cristã, mas o que impede a gente de crer são nossas emoções, são sentimentos que realmente bagunçam o nosso interior, que transtornam os nossos pensamentos, os sentimentos que acabam nos dominando, nos impedindo de crer no milagre e de viver com esperança. Jesus dá essa palavra para Jairo, é uma palavra da fé. E é claro que para mim e para você, nós podemos pensar aqui, era muito mais fácil para Jairo crer no milagre de Jesus enquanto a filha estava viva, mas agora ela está morta, mas mesmo assim Jesus diz assim: então somente creia. Jesus pegou Jairo de uma fé e levou ainda uma fé ainda mais profunda, uma fé maior, capaz de crer ainda que a menina estivesse morta, ainda que a menina estivesse morta. Palavra da fé. Em segundo lugar, nós vemos aqui a palavra da esperança, quando Jesus no verso 39 chega para a galera que está lá no tumulto, a casa cheia de gente, e diz assim: galera, a criança não está morta, ela dorme. E o contexto da época era interessante, porque não é só a família que chorava, os amigos, os vizinhos, eram pessoas contratadas, haviam pranteadores profissionais para os velórios, então as pessoas pagavam gente para chorar no velório, quanto mais choro, melhor o velório, né? E aí o que acontecia é que Jesus chegou na casa, então tinha aquela bagunça, gente chorando de todos os lados, e Jesus dá essa palavra de esperança: não, a criança não está morta, ela dorme. Por que Jesus diz isso? É porque a vida e o milagre e o poder de Jesus transcende a morte. Agora também porque Jesus aqui tem uma palavra escatológica. Há um grupo religioso que diz assim, que existe o sono da alma. Quando uma pessoa morre, a alma entra num sono. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o corpo dorme esperando a ressurreição dos justos, mas a alma, o espírito, volta para Deus. Então não existe sono da alma, né? Quando Paulo escreve sobre a morte, ele fala aqueles que dormiram antes de nós, ele está se referindo a uma linguagem aqui, a uma analogia sobre a morte. Quando Jesus diz assim: a menina, ela só dorme, é claro que ela havia morrido, já não haviam sinais vitais, mas Jesus está aqui também com uma palavra escatológica,
porque o poder de Jesus, ele é a ressurreição e a vida, que vence essa morte, e eu estava compartilhando no culto da manhã, essa semana, foi uma semana de morte, assim, ligada à nossa família, né? Fiquei sabendo de um menino que eu vi crescer, 11 anos mais novo que eu, que é o sobrinho de uma tia, porque essa tia, na verdade, é cunhada do meu pai, mas sobrinho dessa tia, que domingo passado, lá em Maringá, ele foi um motorista, não sei se embriagado, desgovernado, bateu de frente com ele numa moto. O camarada pegou um outro motoqueiro que estava indo na mesma direção, atropelou e matou esse motoqueiro, se desgovernou e pegou ele na contramão, matou instantaneamente. A filha dele, de 17 anos, que estava nessa moto, foi para a UTI, está em estado gravíssimo. Um menino que a gente viu crescer. Eu fui visitar meu pai no feriado, e quando eu chego lá, fiquei sabendo que o seu Milton, vizinho da frente, desde os 13 anos, que eu tinha 13 anos, meus pais moram na mesma casa, ele, depois de lutar com câncer, havia falecido no dia anterior, e havia sido sepultado na quarta-feira. E quando eu chego lá na quarta-feira à noite, recebo a minha mãe ligando, dizendo que uma grande amiga da nossa família, também de mais de 25 anos, que estava lutando com câncer desde 2010, estava morte. E quando ela chega lá, ela já havia falecido. E então, na quinta-feira, fomos para um velório de uma amiga muito, muito importante, com quem nós temos muita gratidão pela vida dela. E aí, meus irmãos, eu digo para vocês o seguinte: se nós não temos a esperança em Cristo, realmente a vida não faz sentido, não tem significado. Algumas semanas, eu estava em casa pela manhã, uma tia que estava no paliativo do Hospital do Câncer, minha prima escreveu no WhatsApp e disse: olha, a médica disse que minha mãe não vai sobreviver mais do que algumas horas. E eu então respondi a ela: eu vou deixar minha filha na escola e passo aí. E quando eu cheguei, minha prima estava ao lado da minha tia, ela estava sedada, e ela estava ali chorando, e eu peguei na mão da minha prima, peguei na mão da minha tia, e eu comecei a orar com elas ali, orando aquele tipo de oração que você não sabe muito bem o que você fala, mas que o Espírito de Deus está orando com você. E comecei a orar ali, pedindo que Deus realmente tomasse conta da vida dela, o coração. Já havia orado com ela, conversado várias vezes com a minha tia, mas orando ali juntos, entregando a Deus aquele momento santo, sagrado, onde uma vida está terminando. E aí eu saí por 2 ou 3 minutos, não mais do que isso, para avisar a Andréia, minha esposa, que eu ia demorar um pouquinho mais ali. E quando eu voltei para o quarto, já tinha uma enfermeira do lado da minha prima dizendo: ela faleceu. Eu olhei para a enfermeira, segurei minha tia, estava quentinha ainda, falei: mas como você está dizendo que ela faleceu? Ela está igual há poucos minutos que eu saí daqui. Ela diz: não, ela faleceu, mas a médica vai entrar aqui para dar o laudo do falecimento dela. Eu olhei para a minha prima, ela olhou para mim, nós nos abraçamos, e terminou uma vida, desse jeito. E aí, quando eu vejo Jesus dar essa palavra de esperança, dizendo que a morte transcende tudo isso, que na verdade a vida transcende tudo isso, essa palavra de esperança é que dá sentido e propósito para uma existência cujo maior inimigo que nós todos temos aqui é a morte. E Paulo disse que esse maior inimigo foi vencido pelo poder de Cristo, que é a ressurreição e a vida. Aleluia! Foi vencido. E essa é a palavra da esperança. Em terceiro lugar, nós temos aqui a palavra de poder. Palavra de poder. Quando Jesus, no verso 41, diz assim: menina, eu te ordeno, levanta-te, levante-se. Jesus dá uma palavra de poder, Ele não usa um encantamento, Ele não usa uma palavra mágica. Jesus não faz aqui um espetáculo extravagante, Ele não faz ali puxa, como eu diria isso? Um ritual. Não, Jesus olha ali para aquele quadro e ordena para a menina que está morta e diz assim: eu te ordeno, levante-se. Pronto, acabou. É uma palavra de poder. Ali está quem é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que é a ressurreição, a vida, o Criador de todas as coisas. E Ele olha para aquele quadro de morte e diz assim: levanta agora, pronto, acabou. Não precisa passe de mágica, não precisa ritual, não precisa espetáculo, não precisa de nada, simplesmente uma palavra de Jesus, como aquele centurião romano que buscou também Jesus para que ele desse uma palavra para que o seu servo fosse curado. É a palavra de poder de Jesus. Pronto, acaba com o poder da morte, porque o poder de Jesus é muito maior do que o poder da morte, do inferno. O poder de Jesus é muito maior do que qualquer dificuldade humana que nós enfrentamos. Esse é o poder de Jesus. E Jesus não fala isso ofegante, Jesus não fala isso com estresse, com cansaço. Eu estou ficando cansado aqui, mas Jesus não.
Jesus diz: levanta e pronto, acabou, não tem cansaço. Não tem, Ele é Cristo, Ele é a ressurreição, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu posso me cansar aqui naquilo que eu vou falar agora, mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que em Jesus há sempre esperança. Ele é a esperança viva. Nós podemos crer e confiar no poder transformador de Jesus. E eu quero afirmar aqui com toda a minha força, o meu coração a você: Jesus continua o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua concedendo vida e vida abundância a todos aqueles que nele creem, todos aqueles que renderam o seu coração a Ele, todos aqueles que o reconhecem como Deus, todos aqueles que se lançaram nos seus braços, todos aqueles que se esvaziam de si mesmos para viver a vida de Cristo. Ele é o mesmo. Ele continua dando vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele continua libertando os encarcerados pelo diabo. Ele continua livrando da escravidão os aprisionados pelos vícios. Ele continua transformando pecadores em santos. Ele continua restaurando casamentos, reestruturando a família, concedendo a sua paz. Jesus tem poder, Ele continua o mesmo. Ele continua curando as feridas emocionais dos enfermos da alma. Ele continua levantando esse tipo de gente, como eu e você, como suas testemunhas vivas. Ele continua libertando as pessoas dos seus imensos fartos de culpa, de pecado, da miséria interior. Ele nos torna verdadeiramente livres para vivermos o propósito divino e abençoarmos as vidas que tanto precisam dele, porque esse é Jesus Cristo. Ele é Jesus. Esse é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. E como já mencionei aqui, Romanos 5,5, Paulo diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus inundou o nosso coração com o seu amor pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, porque o amor de Deus instaura a esperança, estabelece essa esperança no nosso coração. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. É o que a Bíblia diz claramente, claramente. Pessoas nos decepcionam, nós nos decepcionamos com a gente mesmo, mas a esperança que depositamos em Deus não é uma possibilidade, é uma realidade. Ela não nos decepciona de forma alguma, porque ela é Cristo, e Cristo vive. E a minha pergunta para você nessa noite é: onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Você tem vivido com esperança? Você é uma testemunha da esperança no mundo de desesperançados. Onde está a sua esperança? Sua esperança está nas pessoas? Sua esperança está em você mesmo? Sua esperança está na política? Num plano econômico? Onde está a sua esperança? Nos seus recursos? Nas suas habilidades? No seu conhecimento? Onde está a sua esperança? A nossa esperança deve estar em Cristo, para a glória de Deus. E a minha oração é a mesma de Paulo em Romanos 15:13, quando Paulo diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus da esperança, e Ele nos enche da alegria e da paz, porque nós confiamos nele. E assim a gente transborda ainda mais da esperança, pelo poder do Espírito Santo.